Nosso tema de hoje é um tema que geralmente não é o tema mais querido do mundo, né? Não é um tema de conversa de almoço de domingo, nem nada disso. Geralmente quando as pessoas falam de morte, já vem aquele Deus me livre, ou para de falar isso, menino. E geralmente se fala também bastante quando se começa a falar de morte em família, se fala como você quer seu corpo, que façam com o seu corpo, né? Uns querem ser cremados, outros querem ser velados com música mirabolante, com de flores e tal. E a nossa proposta de hoje, na verdade, é trazer para os irmãos o que vem depois disso, o que vem depois desse velório mirabolante, depois, ou na verdade, concomitantemente com tudo isso. E a gente vai começar a discutir agora de uma ótica, não propriamente só do que acontece cientificamente falando no desencarne, na dita morte, mas efetivamente o que cada um de nós pode sentir. Nós temos esse temor, né, da morte, e Kardec começa o livro O Céu e o Inferno falando sobre esse temor. Em grande parte é um instinto de conservação, para que nós possamos estar aqui, encarnados, e possamos passar pelas nossas provas com tranquilidade, sem querer voltar a todo momento para a pátria espiritual. Nós sabemos que a verdadeira vida é a vida do espírito, é a vida na pátria espiritual e não essa vida corpórea que nós temos aqui. Então, em parte, esse temor acontece por causa desse instinto de sobrevivência, de conservação. Mas, em grande parte, como nós somos imperfeitos e exagerados, esse temor também, em grande parte, expandido, exagerado, pela nossa inconsciência do que vem depois. Será que vem depois? O que vai ser da gente? Como é que vai ser? A gente vai dormir, vai acordar no hospital, a gente vai dormir no dia do juízo final, a gente vai ser julgado, e uns vão para o paraíso ficar tocando harpa, e outros vão para o inferno, ser escoteados por Deus sabe quem. Ou nós vamos para as lindas e belas colônias, comer maçãs feitas nas fábricas de alimentos e coisas do tipo. O que vai acontecer com a gente? Então, não sei para mim. Essas são, na verdade, 3 reações que nós temos. A primeira é a dúvida. Morri? Será que eu morri mesmo? Porque será que tem tanta diferença assim? Está morto? Está vivo? O que é estar morto e estar vivo? A segunda é o espanto, quando a pessoa realmente se dá conta que alguma coisa aconteceu com ela. Provavelmente ela morreu. Então, morri. Deus. E a última, morri é mais uma aceitação, né? E a gente vai começando a caminhar. A palestra é dividida. Na primeira parte, no morri, a gente vai enfrentar alguns tópicos que se referem a essa passagem, ao que Kardec chama de passamento, que é quando o espírito deixa esse corpo físico que a gente tem. E na segunda parte tem o e agora? O que será de nós? Essa é uma foto verdadeira, que eu esqueci o nome porque é muito difícil, a máquina começa com cara, eu acho. Kirlian, máquina Kirlian. Isso. De um real desencarne, a gente pode ver o escritor deixando o corpo físico, né, voando lá, o seu perispírito. E aí eu separei algumas perguntas para que a gente possa se organizar mais ou menos. Morrer dói? Será que dói morrer? Pode acontecer. Quando a gente morre, será que dói muito? Dói pouco? Onde dói? Dói? Se eu tiver uma doença no coração, vai doer só no coração? Vai doer na cabeça, no pé, no dedo? E aí? O que a gente tem que deixar bem claro é que cada desencarne é um desencarne diferente. Não há regra de desencarne. Assim como as pessoas são diferentes, como
têm histórias de vida diferentes, o desencarne delas também é diferenciado. Então, para muitas pessoas, morrer dói sim, dói bastante. Para quem está ainda ligado à matéria, somos todos nós, praticamente. 98% das pessoas está nessa situação de imperfeição aqui nesse planeta, de expiação. Então, dói o que Kardec chama de desprendimento. Quando a alma, o perispírito, nós somos constituídos de um espírito, um perispírito, segundo Kardec, que personifica os outros corpos que nós temos, para a doutrina espírita, e esse corpo material, que é o nosso veículo de passagem aqui na crosta terrestre. Então, quando esse perispírito abandona esse corpo físico, esse desprendimento de célula por célula, órgão por órgão, molécula por molécula, pode causar, sim, dores que são um reflexo do corpo no espírito. O que eu vou sentir? Não faço ideia do que cada um de nós vai sentir. Cada um de nós vai sentir de acordo com a sua posição atual, com aquilo que tem feito, que acredita, e de acordo também com os últimos momentos, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. O que nós podemos dizer, e Kardec deixa bem claro no Céu e no Inferno, os espíritos também batem muito nessa tecla, é que geralmente não, todos os espíritos sentem um torpor, um embaraço, uma perturbação. É como se entrasse num estado de sonolência, ele perde a sua consciência e depois ele vai reavendo aos poucos essa consciência. É um estado de perturbação. Agora, daqui a pouco a gente vai... Eu já pulei uma. Mas o estado... Vamos falar de estado de perturbação. Então, o estado de perturbação, ele também é diferente para cada um dos irmãos. Os espíritos ditos espíritos felizes, aqueles que conseguem agarrar na mão de Jesus e realmente ter uma vida digna, uma vida dedicada ao seu próximo, uma vida abnegada, para esses irmãos, o estado de perturbação é como um sono. A partir do momento que o perispírito vai se desprendendo do corpo físico, eles vão começando a sentir esse desprendimento, mas então eles entram num estado tranquilo, como uma sonolência, e muitas vezes, poucas horas depois, já estão cientes de que estão no plano espiritual, já estão rodeados de irmãos e já estão recobrando a sua consciência, reavendo toda a sua consciência espiritual, pelo menos da última encarnação. Já para os espíritos medianos e inferiores, esse estado de perturbação, ele na verdade é bastante ruim e ele se entrosa com a dor. Então, não só você sente dor, mas você não sabe por que você está sentindo dor, você está perturbado mentalmente, não sabe de onde aquilo está vindo. É uma grande incerteza para todos os irmãos que se prendem, de algum modo, à materialidade. Para os que estão um pouco mais cientes, aqueles que têm feito coisas boas, ou seja, que têm procurado estar no caminho reto, que têm procurado ajudar os seus irmãos, têm procurado cultivar em si as virtudes, para eles isso é mais tranquilo. Eles vão saindo horas, meses, mas já vão reavendo pouco a pouco a sua consciência. Para os irmãos que ainda estão em estado bastante inferior, aí demora mesmo, são anos e anos, provavelmente, sem saber o que está acontecendo, o que aconteceu, e muitas vezes eles até esquecem o que aconteceu, já que é tão chocante. Qual a diferença entre a morte natural e a morte violenta?
essa é uma boa ideia. Morte natural é aquela morte que ocorre ou pela velhice ou por alguma doença, e é uma morte dita mais tranquila, porque a partir dela o espírito já começa a viver um pouco dessa vida espiritual. Então ele já sabe mais ou menos o que está esperando por ele. Muitos dos nossos irmãos, muitos de nós, em algumas existências talvez nessa, graças a Deus, se Deus quiser, nós teremos essa oportunidade de, se tivermos alguma doença, ou qualquer coisa do tipo, sermos preparados por irmãos que vão se chegando a nós, que vão mostrando que realmente é um processo natural, que estamos praticamente voltando à pátria espiritual e já vamos acostumando com a ideia. A partir do momento que o espírito acostuma com a ideia de que ele realmente vai deixar o invólucro, esse desprendimento é mais fácil, ele sente menos dor, a perturbação é mais tranquila. Isso não quer dizer que ele não sinta dor e não sinta esse estágio de perturbação, mas ele vai sentir menos de acordo com, em comparação ao que ele sentiria, em comparação somente ao estado dele, não em comparação a um outro irmão. E a morte violenta são aquelas mortes violentas, as mortes abruptas, assaltos, mortes coletivas, incêndios. Nessas mortes, o espírito ainda está bastante ligado ao perispírito, porque não teve nenhum tipo de preparação. Então, o desprendimento ele se dá todo de uma vez só. Enquanto na morte natural, aquele desprendimento vinha sendo gradual, vinha sendo preparado. Então, na morte violenta, ela é terrível para os espíritos mais interiorizados, mais ligados à matéria, fazendo com que eles realmente não percebam que morreram. E aí é um trabalho muito grande, porque se você não tem nenhuma espiritualidade, como você vai saber que você morreu? Como adivinhar que existia alguma coisa depois da dita vida, da nossa encarnação? Então, realmente uma diferença bastante grande. Para os espíritos já experimentados no bem, cientes das realidades espirituais, essa morte violenta é realmente abrupta, o desprendimento é rápido, mas pouco a pouco eles já vão havendo consciência, já vão sabendo o que aconteceu, porque tinham esse entendimento. Morrer dormindo é mais tranquilo. Essa pergunta era uma pergunta que eu sempre me fiz. Desde pequenininho, eu vi o filme do Menino Maluquinho, que o avô dele morria dormindo na rede. Achei tão bonito que eu sempre quis morrer dormindo, na verdade. Então, o morrer dormindo vai depender muito também da moralidade do espírito. É tranquilo, sim, porque quando nós dormimos, o espírito já está desprendido do corpo, está ligado pelos laços fluídicos ao corpo dele. Então, em princípio, pode ser mais tranquilo. Agora, para um espírito que não viva, não conheça e não viva uma realidade espiritual, para o espírito que só tem essa vivência material há muito tempo, nem a morte dormindo é tranquila. Então, não faz tanta diferença assim também. O que faz com que se torne mais fácil o desprendimento da alma. O desprendimento da alma, ele está diretamente relacionado ao nível de moralidade do espírito e ao desprendimento dele da matéria. E aí é muito importante, porque quando a gente conversa assim no dia a dia, geralmente, a gente fala, muito ligado à matéria, muito ligado à matéria. E o que é muito ligado à matéria? Muito ligado à matéria é sim, está ligado ao dinheiro, ao poder, à vaidade. Mas várias coisas podem ser muito ligadas à matéria. O mundo é muito sutil e ele nos fascina de diversas formas, as nossas imperfeições estão aqui. Então nós temos o caso de uma senhora, inclusive esse caso está no Céu e Inferno, da codificação espírita,
que um traço de materialidade que fez com que ela sofresse muito durante o desencarne dela, não foi nem após, não somente, mas durante o próprio desprendimento, essa fase do passamento, foi a preocupação que ela tinha com os filhos, a preocupação exagerada que ela tinha com os filhos. Mãe é mãe, e mãe sempre se preocupa com seus filhos, é um instinto natural, mas a preocupação exagerada, que é típica de nós, seres imperfeitos, fez com que essa irmã ainda ficasse agarrada ao seu corpo, se perguntando: o que será dos meus filhos? O que vai acontecer com eles? Eu não posso abandoná-los. E será que realmente essa preocupação, de uma maneira inconsciente, era toda só com os filhos? Ou era com ela também, que não queria se separar dos seus próprios filhos, que não queria perder aquele convívio, e que não entendia que, na verdade, quando se passa para o plano espiritual, se está muito mais livre. Então ela teria muito mais possibilidades de ajudar os filhos. Só que naquele primeiro momento, no momento de desprendimento, ela não percebia isso. E isso foi uma grande causa de materialidade para ela. Então nós temos que ficar também atentos quando nós falamos materialidade. Às vezes a gente quer, como sempre, porque nós somos limitados, somos seres humanos, nós queremos limitar ao número X de coisas. Não, dinheiro, poder, sexo e vaidade são problemas materiais, então todo mundo que está ligado a eles, está ligado à materialidade, o resto é maneiro, é espiritualidade. Mas não é assim. É caso a caso que nós vemos o quanto somos ligados realmente. Essa ilusão, essa grande ilusão que é a matéria. Um outro tópico muito interessante é: se eu me arrepender, fica mais fácil esse desprendimento? Será que tem alguma influência nisso? Os nossos irmãos de outras religiões muitas vezes dizem que arrependeu-se, salvou-se, vai para o céu, vira anjo. Eu estava vendo, inclusive, nesse final de semana um filme bem ruim, onde as pessoas morriam, elas eram muito ruins a vida inteira, aí elas morriam, na hora de morrer elas faziam uma coisa legalzinha, não era nem tão legal assim, e elas iam para o céu imediatamente e ganhavam uma auréola muito bonita. Então, é meio doido a gente pensar: me arrependi e tal. Fica fácil, muito fácil. E como é que o bando espírita cristã vê isso? O arrependimento tem realmente algo de importante para o desencarne? Tem. Mas o arrependimento por si só não basta. Está lá no Código Penal da Vida Futura, está no Evangelho inteiro. Nós temos que ter a primeira fase, que é o arrependimento, quando nós tomamos a consciência de que aquela ação que nós fizemos realmente vai contra as leis de Deus e que nós não devíamos ter feito. Mas como não adianta chorar pelo leite derramado, nós temos a oportunidade de reparar, de expiar. Então, temos um segundo ponto, que é a expiação. São as provas que a misericórdia divina nos dá para que nós possamos reparar aquela falta que nós cometemos. E depois, temos a reparação, que é fazer o bem aos nossos irmãos, que faz com que nós façamos bem a nós mesmos. Então, o arrependimento só vai ser profícuo, só vai ser eficaz, se ele estiver dentro dessa tríade de arrependimento, expiação e reparação, e se, como no caso da nossa irmã Lisbeth, que está aqui, tem um pedacinho aqui que a gente colocou, está lá no Céu e Inferno, no capítulo 4, na segunda parte, ela diz: o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto. O caso dessa irmã é bastante curioso, é bem legal, porque ela viveu na Prússia como uma jovem muito rica
nobre e que se aproveitava daquela situação, deslumbrado com tudo que lhe tinha sido dado, e vivia futilmente. Ela não fazia exatamente nenhum grande mal a ninguém, mas era uma pessoa fútil, egoísta, judiava das pessoas que estavam ao seu redor. E essa irmã passou 150 anos até que ela percebesse que estava morta e que tinha novas possibilidades, até ela ser encaminhada para a Sociedade Espírita de Paris, onde Kardec e os seus companheiros faziam seus trabalhos. Ela passou esses 150 anos de sofrimentos inimagináveis. E nós vamos falar também daqui a pouco do sofrimento moral, como é esse sofrimento moral. E o mais legal é que ela admite que o arrependimento ele tem que ter a mágoa de ter ofendido a Deus e esse desejo ardente de reparação. Esse desejo quase natural de que, se eu fiz, eu tenho que reparar. Não só para ter uma recompensa, mas porque é a coisa certa a fazer. Porque essa é a vivência do amor. E ela se vê, ela se conhece muito bem, ela diz, eu ainda não posso tanto. Ela diz, ainda não posso, porque daqui a pouco ela poderia. Então é um caso bastante emblemático, bem legal da gente olhar. Passamos então as impressões da erraticidade. Uma vez que a gente já se desprendeu do corpo, o que a gente vê, o que acontece, são as mais variadas respostas possíveis. Cada um vai ver aquilo que a sua consciência projeta, aquilo que o seu estado, ainda que nós não tenhamos consciência, faz com que nós vejamos e sintamos. Os espíritos felizes, passado aquele estado de perturbação, eles logo se encontram com os irmãos da parte espiritual e aí eles percebem que já estão despidos do seu corpo, da sua matéria, e passam então a viver a vida espiritual, a ver, a abrir a sua visão, abrir seus olhos espirituais para o plano em si novo e começam já a trabalhar e a reaver as suas atividades normais de irmãos, de espíritos caminhantes, servos de Deus. Os espíritos infelizes em posição mediana já sentem coisas bastante diferentes. Os espíritos infelizes, aqueles realmente que não têm nenhuma vivência espiritual, e quando eu falo vivência espiritual, não quer dizer só ter uma religião, não quer só dizer estar filiado a alguma comunidade religiosa, porque nós sabemos que isso não é aval para ninguém. São irmãos esses infelizes, ditos infelizes, que não se experimentaram fazer nada de bom para os outros, fazem só aquilo que dá na cabeça deles para si mesmos. Para esses irmãos, é como se continuassem com a matéria, porque ainda estão ligados a essa matéria, sentindo todos os reflexos dela. Então eles sentem dor, eles sentem frio, sentem fome, sentem medo, sentem tudo que a matéria traz, todas as imperfeições que tem, e é bastante penoso, é um sofrimento muito grande para cada um desses irmãos. Tem irmãos que estão tão presos à vida material que o Pai Júlio conta uma história interessante de quando eles faziam tratamentos nas casas das pessoas e tinha um espírito que conseguia mesmo materializar a urina dele. Então eles iam no banheiro, a moça falava, está lá no banheiro. E aí abriram e viam que realmente tinha lá. Porque ele vivia realmente, ele estava totalmente impregnado dessa materialidade, não se dava conta. Ele simplesmente achava que estava ali vivendo e não sabia mais o que poderia acontecer com ele. Para os espíritos em condição mediana,
que provavelmente somos nós, isso vai depender. Pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas nós vamos sentir a influência do nosso corpo, nós vamos ter algumas necessidades ainda, inclusive em livros como Nosso Lar, do livro da Janela, nós ficamos sabendo de irmãos que precisam ainda se alimentar, tem nas colônias das casas de alimento, com frutas e tudo isso. Alguns irmãos tomam banho normalmente. Sentimos ainda todo esse reflexo da matéria. Aqui a gente coloca no esclarecimento de Kardec: o corpo é o instrumento da dor. Se não é causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. É só um alerta que o Kardec nos faz para que nós não pensemos que, apesar desses irmãos, apesar de nós sentirmos frio, sede e todas essas necessidades fisiológicas de quando estávamos encarnados, tudo isso é um reflexo da matéria, não é próprio do espírito. É tão somente, é como uma lembrança. Às vezes nós nos lembramos de tombos, de acidentes, de coisas dolorosas pelas quais nós passamos, e parece que a dor volta realmente. Nós sentimos aquela dor de novo, vivemos aquele momento, porque somos espíritos, vivemos de acordo com as nossas consciências. Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não deixe chamar a conversão de justos, mas sim os pecadores. É Jesus que disse isso, e com isso a gente já pula para uma outra fase, que são os socorros. Nós desencarnamos, tivemos o passamento, tivemos as nossas primeiras impressões do plano espiritual, e agora? São os primeiros socorros. Os primeiros socorros são feitos pelos nossos queridos irmãos Exus. Nós chamamos na Umbanda de Exus, mas o trabalho é sempre feito por esses irmãos guardiões. E o que são esses primeiros socorros? Os primeiros socorros são o isolamento de toda a área na qual se encontra o irmão desencarnante. Quer ele seja bom, quer ele seja mal, quer ele seja gordo, magro, preto, branco, todos têm esse primeiro socorro. Na verdade, um campo de força que se faz em torno desses irmãos, para que outros irmãos que ainda vivem a vampirizar todos os fluidos provenientes da matéria, não dificultem ainda mais esse processo de desprendimento. Então, nós estamos muito a agradecer a esses irmãos, ao invés de ficar falando besteira de Exu por aí, são eles os grandes artífices do nosso desprendimento. É eles que devemos esses primeiros socorros. E eles ficam geralmente ou até uma equipe espiritual chegar, ou até a própria consciência do desencarnado levar para aquele lugar nem tão legal que é o grau, ou ainda que ele fique zanzando por aí. O efeito das preces em favor do desencarnante. A gente não pode imaginar, mas as preces ajudam demais o desencarnante. E não ajudam só o espírito quando ele já desencarnou, e quando ele já está no plano espiritual, ou no sofrimento, ou na felicidade, mas no próprio desencarne ela ajuda, porque ele recebe essa ação magnética. A prece é uma ação magnética, é um pensamento que a gente emana, que ele direciona esses irmãos. Então, se o nosso Pai é Deus, se o nosso mundo é regido pelas leis de Deus, e se a prece é o nosso meio de comunicação com Deus, ela é o meio mais eficaz que nós temos para ajudar e para sermos ajudados.
o conforto que um irmão desencarnante sente quando é feita uma prece por ele é muito grande. Quando esse irmão recebe essa prece, essa ação magnética faz com que esse desprendimento seja mais rápido, seja mais tranquilo. Pode anestesiar e pode ser que acelere também esse desprendimento. Fique mais fácil de resolver. Socorro espiritual. O socorro espiritual é geralmente das colônias ou dos postos de socorro ligados às colônias e são para aqueles que têm possibilidade, como nós já dissemos, do arrependimento sincero, ligado ao desejo de expiação e de reparação. A todos será dado esse socorro espiritual, na medida em que seja possível para cada um deles a real reabilitação. Até porque os trabalhadores de Deus, nós, se Deus quiser, como irmãos desencarnados, ajudantes do Pai, mesmo ajudantes agora, nós não podemos ter tempo. O Pai Ventania fala, o tempo urge. Então o socorro vem, mas no momento que cada um tem a sua possibilidade. E para falar de desobsessão, que é também uma grande ajuda a todos os irmãos que já passaram pelo desprendimento, que já tiveram as suas primeiras impressões, mas que não sabem muito bem o que está acontecendo, ou até sabem e não querem se inteirar. E não têm ainda, como a nossa irmã a coragem, as possibilidades de crescer, de ver o que vem depois. Nós temos o caso da nossa irmã Ana Preta. Ana Preta foi, nós podemos dizer, uma pessoa comum, se é que isso existe, algo comum. Ela, filha de uma empregada doméstica, cujo pai batia bastante nela, e depois a mãe teve diversos maridos. Ela fugiu com 14 anos de casa, se juntou com um fazendeiro, teve que cuidar dos filhos dele, e aí depois esse fazendeiro era muito mau, então ela fugiu de novo, teve um outro companheiro, esse companheiro fez com que ela se viciasse em bebidas, ela ficou viciada em bebidas, virou uma alcoólatra, e aí ficava a zanzar pelo mundo como uma alcoólatra, tendo diversos companheiros. Depois foi ao bordel, mas não gostou muito e saiu de lá com um rapaz que também bebia, que também a maltratou bastante, que depois morreu. E com esse rapaz ela teve 3 filhos que foram entregues à adoção. Depois esse rapaz morreu e ela ficou como mendiga na rua, pedindo pinga e outras coisas. Um belo dia, Ana Preta se encontra debaixo do viaduto e ela fica pensando por que as pessoas não estão falando com ela. Provavelmente porque ela é feia, preta, gorda, desdentada. E isso me incomoda um pouco, Ana Preta. Ela vai ao bar, que ela sempre ia, não falava com ninguém, e ninguém falava muito com ela. Ela senta no canto, fica lá. Ela diz que pelo menos as pessoas bebiam com ela, embora o dono do bar não falasse. E aí um moço chega para ela e fala, vai ali, vai beber com aqueles caras. Ela fica do lado, fica lá bebendo com os caras, e de repente ela vê alguém entrando violentamente nesse bar e pegando com correntes um outro senhor que está lá, e que ela via de uma forma diferente. Ela já via as pessoas, algumas mais embaçadas, outras mais nítidas, e essas pessoas pegaram, acorrentaram, e a Ana Preta ficou com muito medo. Então, ela voltando lá para debaixo do viaduto, lembrou de Nossa Senhora Aparecida, em quem ela tinha alguma devoção, por ser preta como ela, e fez uma prece. E aí ela teve uma intuição. Foi à casa de algumas pessoas que geralmente davam comida e roupa para ela. Ela olhou na frente da casa, ficou esperando, e então saiu um moço. E do lado dela apareceu uma senhora, muito gentil, e falou:
o que você gostaria, minha irmã? Ela falou, se eu te pedir pinga, você me dá? Ela falou, não, mas se você quiser, a gente pode ir num lugar junto a esses irmãos onde você vai se sentir melhor. Então ela entrou nessa e foi junto com a senhorinha e entrou num lugar muito legal, bem arrumado, limpo, cheiroso. Ouviu, como ela diz, uma senhorinha muito alegrinha falando sobre coisas muito bonitas. Um outro senhor que ela não entendeu muito bem, mas que falou alguma coisa legal também. Em determinado momento, ela observou as pessoas sentadas numa mesa e ela foi atraída para aquela mesa. Não sabe como, mas ela foi atraída. E alguém falou, fala com eles, olha. E aí perguntaram para ela quem era ela, o que ela estava fazendo ali. E ela foi conversando, foi explicando. Então entendeu que na verdade ela já não tinha mais corpo físico. Ela estava, como disseram, desencarnada. E ela percebeu que ela estava falando para aquelas pessoas por intermédio de uma outra pessoa. De uma outra pessoa que era diferente dela, que não falava tudo que ela falava, mas que falava mais ou menos o que ela falava, então estava dando para aguentar. Depois que tudo foi explicado, ela foi convidada a ser levada para o socorro espiritual, onde ela foi se recompor, e agora ela vive numa colônia, trabalhando na limpeza do pronto-socorro e também na limpeza das escolas da colônia para as crianças. Então, esse é um caso um pouco demorado, mas bem emblemático de como a desobsessão é importante. Para esses espíritos, você vê que a nossa irmã Ana não sabia que estava desencarnada, ela foi simplesmente, ela se encostou na pessoa e começou a falar com aquelas outras pessoas. Aquele irmão que estava ali, dando seu corpo na desobsessão, foi o intermediário fundamental para que ela soubesse qual era a situação dela, para que ela lembrasse que ela teve um acidente e que depois desse acidente ela foi para o viaduto mesmo e aí as pessoas pararam de falar com ela. Então é bastante emblemático. A desobsessão é algo fantástico, quando feita com seriedade, com consciência, com amor principalmente. Essa é uma outra frase de Jesus. Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque ele falta a luz. Ele diz isso quando ele está com Lázaro, ressuscitando Lázaro. E é bem emblemático para a gente ver como, na verdade, todo esse processo de desprendimento e para onde nós vamos, o que nós teremos, está ligado à nossa moralidade, ao que nós somos hoje e agora. Nós temos que nos perguntar o que eu sou hoje, agora, o que eu tenho feito da minha vida, para que nós saibamos se vai ser fácil ou difícil o nosso desprendimento. Onde nós vamos parar? O que nós podemos fazer? E uma coisa importante também de dizer, meus irmãos, é que se os irmãos puderem levar alguma coisa que seja, uma coisa dessa palestra, é que o socorro espiritual sempre vem. Então, agora, nessa nossa encarnação, quando ela estiver acabando, a gente tem que pensar nisso. Todo mundo bota na cabeça que Jesus veio para a gente, para os enfermos, para aqueles mais pecadores dos pecadores, o pior do pior, aquele que a gente não quer nem no nosso país e dirá na nossa rua, é para ele que Jesus veio. E o socorro sempre vem, sempre. E agora? Beleza, morri, vi algumas coisas maneiras, tem tipo umas mágicas assim, várias tecnologias e tal. E agora? O que eu vou fazer na minha vida? É a grande pergunta da desobsessão. Quando o espírito se dá conta de que ele morreu, e às vezes falar morrer é uma coisa bem forte, eu geralmente falo porque eu não consigo falar outra coisa. Eu fui criado no espiritismo, desde cedo desencarna, mas para mim é morreu. Então, sai naturalmente. E agora? Qual vai ser? Então Jesus nos diz: na casa de meu pai há muitas moradas.
Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Para onde irei? Quem poderá me ajudar? E agora? Ao céu, ao inferno? Jesus nos diz que na casa de seu Pai há muitas moradas. E não só isso, porque se fosse só isso, beleza, muitas moradas. Mas ele ainda vai preparar um lugar para cada um de nós. Ele não só não nos abandona, como ele ainda prepara um lugar e a gente ainda faz besteira em não segui-lo. Muito perfeição. Para onde irei, quem poderá me ajudar? Não faço ideia para onde cada um vai. Cada um vai para onde a sua consciência lhe mandar. Para onde o seu entendimento lhe mandar. Para onde principalmente o seu coração lhe mandar. Porque não basta seguir o Evangelho como diz Ramatiz. O Evangelho não é um manual de boa conduta. O Evangelho é uma vivência. O Evangelho é o amor de Cristo escrito. Então, ele é vivo. Ele é uma vivência. Se a gente vive ele, a gente vai para um lugar legal. Não importa onde seja. Mas é legal. Se a gente dá um migué nele, não vive muito e tal, está vivendo mais ou menos. Viver mais ou menos não é viver, né? Então a gente vai para um lugar mais ou menos também. Sobre o céu e o inferno, geralmente, até para alguns espíritas, na verdade, ainda continuam tendo, até para um bandista espírita cristão que vem aqui toda semana falar dos nossos irmãos espirituais que estão aqui, até para eles, essa ideia de céu e inferno. Porque nós somos limitados. Ou é bom ou é mal, ou é céu ou é inferno. Mas são tantas moradas boas quanto forem os nossos sentimentos, o nosso merecimento, quanto moradas ruins, que são meramente criações nossas. Então, lá no céu e inferno, Kardec diz: das qualidades do indivíduo depende da felicidade, e não do estado material do meio que se encontra. Podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde há de espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhes é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Então nós temos algumas coisas bem interessantes aí. Primeiro, que colônia não é paraíso. A gente já corta aí um grande mito tem sido criado. A gente vai falar daqui a pouco, colonialismo. Colonialismo é essa ânsia, essa fome de colônia. Todo mundo quer ir para a colônia. A colônia não é exatamente o paraíso. O paraíso, como diz Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Cada um faz o seu próprio paraíso. Deus está aqui. Nós estamos aurindo o que nós temos capacidade de aurir do seu amor e da sua misericórdia. Então não há um lugar circunscrito para o céu, não há um lugar circunscrito para o inferno. Há uma reunião de espíritos. E essa reunião de espíritos faz o ambiente, obviamente, porque nós estamos na matéria. Então, se os espíritos se reúnem, eles criam em torno de si um ambiente material, porque eles agem nessa matéria na qual nós somos mergulhados. E é muito legal quando ele fala que nós podemos contemplar a majestade divina porque Deus está em toda parte. Nós achamos às vezes, Deus está muito ocupado fazendo outras coisas, não vai perceber isso. É um pensamento que passa pelas nossas cabeças. Não adianta negar, não adianta falar, eu nunca penso isso. Eu penso de vez em quando também. Todo mundo pensa. O que faz com que a gente dispense realmente sentir, refletir, para que a gente possa lavar todas essas nossas imperfeições, esses pensamentos que não devem existir. E aí ele continua: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim, como laceram os corações sensíveis à ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas dizem
só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando não o mostram do céu. Isso é um ataque ferrenho àquela concepção de que as almas vão para o céu e ficam eternamente felizes enquanto as outras sofrem. É o que eu falo muitas vezes quando a gente está nesses papos, né, com os amigos, com a família. Não dá para conceber que uma mãe fique feliz com seu filho no inferno, que o filho fique feliz com seu pai no inferno. Que felicidade é essa? Tudo bem que Deus fala, Jesus fala, né, eu vim para botar o filho contra a mãe contra a nora, as pessoas da família. Mas não é isso, não é essa separação eterna, não é? Que felicidade é essa? Se disseram que a felicidade não é individual, mas coletiva, que tipo de felicidade pode se coadunar com o egoísmo? Não existe isso. Pelo menos para um bandista espírita cristão, para o cristão em si, nem para um espírita ou um bandista, mas para o cristão em si, ou qualquer que siga esses ensinamentos, é inconcebível que nós tenhamos uma felicidade individual, uma felicidade egoísta. Então, esse é o mais importante, saber que o céu está em toda parte. E que esse céu que está em toda parte são os trabalhadores de Cristo que estão a todo momento zelando pelos seus iguais. Não só por aqueles que têm afinidade nas últimas encarnações, mas por todos como uma verdadeira fraternidade universal. E aí nós temos também uma mensagem do apóstolo Tiago, e que vai delinear bem essa questão do umbral. Feliz do homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam, aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus, muito amados. Então, está no próprio Evangelho, está na Sagrada Escritura, que a concupiscência, que é a criadora do pecado, e nesse lugar não tão legal que é o umbral, que é criado pelas nossas imperfeições, por essas concupiscências. Deus não fez demônios, Deus não fez inferno, Deus não fez umbral, mas Ele se preocupa com o umbral. Ele desce a essas regiões, Ele está lá também para socorrer, como nós dissemos, que o auxílio sempre está presente. Então, como mesmo irmãos nossos cristãos dizem que encontram na Sagrada Escritura base para falar que Deus cria demônios e que Deus cria lugares pavorosos para os seus filhos menos dignos viverem. É impossível. É impossível ter essa concepção, sabendo que no Antigo Testamento, e mesmo algumas frases de Jesus, tem que se adequar ao contexto que viveram e ao contexto da capacidade intelectual dos irmãos que estavam ali presentes naquela época. Mas já deixaram essas mensagens para que nós saibamos que a misericórdia de Deus só cria o bem, que Deus só está preocupado com o bem e que Deus está a todo momento tentando nos tirar da nossa própria ignorância, salvar-nos de nós mesmos. O colonialismo é aquilo que a gente vem falando, de que nós achamos que as colônias são o ponto final. Fiquei feliz para a colônia, olha isso, somos colônia em colônia, está ótimo. Não. As colônias são lugares excelentes, são lugares de reabilitação, mas são lugares onde nós aprendemos a amar a Deus cada vez mais, a servir a Deus, a nos alegrarmos pelo trabalho, pelo serviço, pela vida em comunhão com os nossos irmãos espirituais. São lugares transitórios. E é engraçado que esse mundo do colonialismo tenha crescido no espiritismo, porque Kardec
E os espíritos tomam muito cuidado em falar que os espíritos errantes vivem em mundos transitórios, que não são mundos finais. E aí, a partir da literatura espírita, se criou essa mentalidade de que na colônia está tudo muito bom. Nós somos mais. Nós estamos no calcanhar de Deus, querendo subir cada vez mais para encontrá-lo, para estar com Ele, desmaterializar, voltar para o reino original. Então, no Céu e Inferno, nós temos essa passagem, dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. E quando nós falamos de colônia, não é isso que nós estamos falando? Vamos comer e beber na colônia. Beber água, comer sopa. Comer maçã fluidicamente feita e beber refrigerante e energizante com fluidos espirituais. Mas isso ainda é uma parte da matéria. As colônias ainda estão nesse plano da matéria. Então tenhamos cuidado com isso. E a partir do momento em que nós nos damos conta de que nós desencarnamos, de que estamos no plano espiritual, de que a nossa vida espiritual começam duas questões. Primeiro, a reencarnação. Porque nós podemos ver onde falhamos, como falhamos, e Deus nos dá a oportunidade de voltarmos à matéria com novos planos e com o tempo necessário a cada um de nós para que nós resgatemos algumas dessas faltas. Reencarnação que não se dá só aqui nesse planeta, porque muitos espíritos que não mais encarnam nesse planeta vão encarnar em outros planetas mais avançados, e assim por diante, é o ciclo da matéria. E a evolução. Então, no campo espírita, fala-se muito em evolução, porque nós temos que evoluir, o humano é tão evoluído, que bonita a evolução, lindo, muito lindo. Mas a evolução, na verdade, os espíritos luminares não estão nem aí para a evolução. A evolução é consequência, ela não é causa. A evolução é a consequência do amor e da vivência desse amor, da abnegação, da renúncia, da preocupação com seus irmãos. Então, os espíritos que estão realmente preocupados em evoluir, eles estão preocupados em ajudar os irmãos, em se voltar para os irmãos, em extirpar de si mesmos qualquer traço de matéria, qualquer traço de egoísmo, para que possam ser cada vez mais úteis à causa divina. Essa é a verdadeira evolução. Quem diz, porque quero muito evoluir, ainda não chegou lá. Para finalizar, um trecho bem grande, mas é bem legal, é de um livro chamado Vivos da Vida Eterna, escrito por André Luiz e Chico Xavier. E deixa muito claro essa questão da evolução. Também eu tive no outro tempo, isso é um dos mentores espirituais falando, se não me engano, Bertel, mas eu não tenho certeza. Então, quando puder depois, quiser, checa lá no capítulo 8 do Livro da Vida Eterna. E ele é muito aclamado, para a gente ver como ainda é material. A vida nas colônias, ele é altamente aclamado por ser muito benévolo, muito legal, muito bom. E aí a gente lembra de quando Jesus diz, por que me chamas bom? Bom é meu Pai. Então, essa questão de achar que o outro é muito bom, muito legal, fala muito bem, e que ainda é presente nas colônias, são traços clássicos de materialidade. Então ele fala, também eu tive no outro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando a difícil jornada. A princípio feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer as óbices imediatas e ganhei, jubiloso, pequenina eminência. E me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale da terra. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres.
A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava, dentro de mim mesmo, embalado na perspectiva de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz, que sol misericordioso visitava o outro sombrio da dor. Seres angélicos desciam, céleres, de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. O que aconteceu? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áuricos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-lhe mais tempo. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Então, eu marquei os céleres porque isso é uma coisa muito presente aqui no Cruzeiro da Luz. Pai Ventania fala: o tempo urge e urge mesmo. Eles não tinham tempo a perder. Jesus foi ao vale para socorrer os nossos irmãos. Então, imediatamente, os seus obreiros descem céleres, porque a única preocupação deles é ajudar. Eles não se preocupam em alçar longos voos no cume da estrela brilhante junto ao Pai Celestial. Não, eles se preocupam em ajudar os seus irmãos e da forma mais célere e profícua possível. Essa é a verdadeira evolução. Então, é basicamente isso que nós queremos mostrar para os irmãos. Nós tenhamos sempre em mente de que o lugar e a maneira do nosso desprendimento está altamente relacionado a quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós achamos, como estamos. E tenhamos sempre a certeza de que Jesus sempre nos olha, sempre está disposto a curar, a reparar, a nos dar a oportunidade de viver realmente fora dessa ilusão que é a matéria. Graças a Deus. Dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Oh meu Deus, dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Oh meu Deus, dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus.
combateram um bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Combateram um bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Oh meu Deus, dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Oh meu Deus, dai-me a temperar dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Aflições deste tempo presente não se podem